Olá, tudo bem? Quero tratar um assunto aqui que me chamou a atenção, porque Jesus estava falando a respeito de uma situação em dois momentos distintos, mas ele fez uma referência a respeito de um menor rigor no juízo, né? Ou seja, nesse julgamento, nessa penalização, um menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para outras pessoas ou cidades. Foi em dois momentos disso que Jesus falou. Ali está em Mateus, registrado em Mateus capítulo 10 e no capítulo 11. Nós vamos no capítulo 10, ali no versículo 15, que está dizendo assim, 14. O contexto ali está falando quando Jesus estava enviando os discípulos para pregarem a palavra. E aí ele está dizendo, se acontecer essa situação de não aceite, né? Diz assim, o 14 de Mateus 10: se alguém não os receber nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Versículo 15: eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade ou casa que não receberam os discípulos, que não estavam abertos ou desejosos, querendo a palavra dos discípulos. Aí no versículo 20, interessante, que diz assim, que pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês, do Pai de vocês, o P aqui, o Pai com P maiúsculo, será o Espírito do Pai de vocês, falará por intermédio de vocês. Então aqui quando está falando, vocês vão abrir a boca, porque aquilo que vai ser falado vai ser pelo Espírito de Deus, né? Pelo Espírito Santo. E aqui ele está falando da mensagem do Evangelho, está falando aqui da espinha dorsal do Evangelho, que é para arrependimento de pecados e salvação, uma coisa totalmente atrelada à outra. Observa aqui que Jesus está dizendo que se aquelas pessoas ou aquela cidade não recebesse a mensagem dos discípulos, que aquela cidade teria maior rigor no juízo do que Sodoma e Gomorra. E a gente já tem um retrospecto, pelo menos nem que seja minimamente, o que Sodoma e Gomorra fez e aconteceu com ela de algo tão trágico, né, que aconteceu ali nos tempos de Abraão e Ló, sobrinho, né? Ló, sobrinho de Abraão. E a gente, no contexto, sabe alguma coisa nesse sentido, e aí você imagina, puxa vida, o que será que essas cidades, no caso aqui na época de Jesus, teria feito que receberiam maior rigor, né, do que Sodoma e Gomorra nessa questão do juízo, né, do juízo final. É de se estranhar, mas é importante a gente saber o que Jesus estava falando sobre isso. Vamos para outro texto que eu falei, que está lá em Mateus capítulo 11, do versículo 20 ao 24. Já é um outro contexto, que Jesus havia feito algumas coisas, e essas cidades que Jesus cita aqui, ele fala a mesma coisa. Essas cidades terão maior rigor do que Sodoma e Gomorra, ou Sodoma e Gomorra terá menor rigor do que essas cidades. Vamos lá para o texto, Mateus capítulo 11, do versículo 20 ao 24. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Versículo 21. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. 22. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. 23. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres, ou o inferno em algumas traduções, né? Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. 24 e último. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você, Cafarnaum. A gente precisa aqui entender então isso, e eu queria isso trazer como um alerta para nós. Quando Jesus fala sobre isso, ele está falando porque houve-se uma tentativa, no caso de Mateus 10, de pregação do Evangelho, de comunicação desse Evangelho restaurador, salvador, que remete para a vida eterna, e é lógico que tem outras coisas que envolvem esse Evangelho, mas o núcleo, o centro desse Evangelho é arrependimento, salvação, vida eterna, através
de crer no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que é reconciliador, nos reconcilia com Deus e nos possibilita essa vida eterna junto a Ele, não é? Crendo no seu sacrifício, crendo nessa graça maravilhosa. E o outro contexto aqui está falando a respeito daquilo que Jesus fez, porque tudo que Jesus fez, principalmente dos milagres, e Jesus enfatiza aqui os milagres, é porque a realização dos milagres, no contexto aqui e daquilo que já tinha sido sinalizado e avisado no Antigo Testamento, que só o Messias poderia fazer, ou uma pessoa que estivesse cheia de Deus para fazer. Por isso que quando Jesus fazia, falava, não tem como fazer o que o Senhor faz se não for de Deus, né? Então isso já era o entendimento correto do Antigo Testamento, porque todo o Antigo Testamento falava a respeito disso. E quando Jesus veio e realizou, o que deveria ser associado? Que Jesus realmente ele era o Messias prometido, ele era o Filho de Deus, o Salvador, e que ele iria fazer tudo aquilo que Deus havia prometido no Antigo Testamento, voltado para a salvação. Existem outras questões envolvidas nisso, e infelizmente muitas delas mal compreendidas ou deturpadas por parte das pessoas, questões políticas e tudo mais, mas que não vem ao caso. O que eu quero aqui mostrar e ressaltar como importância, que Jesus faz um comparativo, e é importante que a gente perceba que Jesus está dizendo, se eu fizesse esses milagres, se Sodoma visse isso, eles teriam se arrependido, teriam reconhecido de certa forma que Jesus era o Messias, que era justamente o que Cafarnaum e essas outras cidades não reconheciam. Então eles viram um espetáculo de coisas milagrosas que Deus fez, mas não reconheceu o mais importante, que Jesus Cristo era e é o nosso Salvador. Então, quando houve esse comportamento, era como uma rejeição de Jesus para aquilo que ele veio fazer, morrer pelos nossos pecados. Foi por isso que Jesus denunciou e de certa forma pegou pesado, dizendo, Sodoma e Gomorra terá menor rigor no juízo final do que vocês. Aí você fala, puxa vida, mas será que eles fizeram, será que isso foi tão grave? Foi tão grave porque isso foi algo contra aquilo que Deus estava realizando em Jesus, e era contra aquilo que Jesus estava afirmando, falando que é a verdade. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todos aqueles que nele, que em Jesus crer, tenham a vida eterna. Então essa amarração, esse quebra-cabeça estava sendo ali construído, todo esse plano bem elaborado estava sendo ali implantado e concluído, realizado por Jesus. E quando não há o reconhecimento disso, a gente se coloca numa posição contra isso. Foi por isso que Jesus deu essa dura palavra contra essas cidades, e falando para os discípulos, se eles não ouvirem a mensagem de vocês, que é a mensagem de salvação pelo sacrifício de Jesus, que esse é o evangelho de salvação, se as pessoas não derem ouvidos a isso, essas pessoas, essas casas ou essas cidades terão maior rigor no juízo final do que Sodoma e Gomorra. Aí você fala, puxa vida, é algo tão assim, porque o que Sodoma e Gomorra fez, na época fizeram, virou como uma vitrine, virou como um exemplo do que não fazer, e principalmente que existe também um limite dessa paciência de Deus. Me faz lembrar que ali em Gênesis capítulo 13, versículo 13, ali o texto diz que as pessoas de Sodoma e Gomorra era extremamente perversa, e o pecado contra o Senhor era assim extraordinário, era muito grande, era extremamente afrontoso, né? E Deus não se agradava disso, né? No capítulo 18 de Gênesis, versículo 20, fala a mesma coisa, que as acusações contra Sodoma e Gomorra eram tantas, eram muitas, né? E era expressivo o pecado, e por demais grave diante do Senhor. Então a gente precisa entender isso, que as nossas práticas, elas demonstram algo que está dentro de nós. Então o que Jesus estava ressaltando aqui, que Sodoma e Gomorra era um exemplo para ser tomado do não ser feito, né? E que nós hoje, né,
temos agora tanto Sodoma e Gomorra como exemplo, como esses próprios textos de Mateus 10 e Mateus 11 que eu acabei de ler. Ou seja, hoje nós também temos um retrovisor maior de um histórico que a gente precisa observar. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com aquilo que se fala, com aquilo que se faz, com os entendimentos que se estão falando hoje em dia na nossa sociedade, no nosso tempo, sem considerar o que isso já foi feito no passado, porque eu costumo dizer, nada, como Eclesiastes diz, né? Nada é novo debaixo do sol. Na verdade, tudo é um ciclo que de tempo em tempo se refaz, com uma roupagem diferente, mas a sua espinha dorsal, a sua essência é a mesma. E isso nós temos que ficar ligeiros, ligados, espertos, para que a gente não venha fazer a mesma coisa, não estou dizendo de formato, mas fazer a mesma coisa de essência, que não agrada a Deus, mas com uma roupagem diferente. E aí, um ponto importante para a gente comentar é a respeito dos pecados. Eu quero falar de uma forma bem rápida aqui. Em Judas, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 7, fala que a violência e a imoralidade sexual em Sodoma e Gomorra era enorme. Isso era uma das coisas que Deus já havia reprovado e sinalizado que eles deveriam parar, só que não houve arrependimento, não reconhecia isso e continuou com as práticas. Estupro tinha-se muito, homossexualidade, que é uma coisa que se fala muito, era uma das coisas que já lá atrás, há muitos anos, né, há milhares de anos atrás, já era uma prática, então não é novidade hoje. Hoje se fala muito disso, tem várias roupagens, né? Se eu não estou enganado, parece que existem 16 ou 17 formatos dentro dessa questão da homossexualidade, mas é importante compreender que isso não agrada a Deus, e a palavra de Deus trata isso de uma forma explícita, não tem como negar e tentar camuflar isso de uma outra forma. Mas não era só isso, né? Realmente a prática de Sodoma e Gomorra era de maldade, era grande a maldade daquele povo, né? Então, outras coisas, eles não tinham vergonha, diz lá em Isaías 3,9, que eles não sentiam uma necessidade, né, de esconder aquele erro que eles faziam. Então, a prática de Sodoma e Gomorra era, estamos fazendo e está às claras e está aí para todo mundo ver e a gente não quer saber de nada e vamos que vamos, porque a nossa vida se resume nisso daqui, o que importa é o que a gente faz hoje, o que importa é a nossa satisfação, é os nossos desejos, os nossos prazeres e dane-se o resto, dane-se tudo, inclusive dane-se Deus e todos os seus princípios pré-estabelecidos. Só que a gente tem que tomar também ciência que toda ação tem a sua reação. Toda a sua ação tem a sua consequência. E Deus deixa isso muito bem claro com relação ao pecado. Mas pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus, que Deus já estipulou, que não é de seu agrado, não é bom para nós. Seguindo, o povo de Sodoma e Gomorra era muito arrogante e desprezava os necessitados. Então você vê que havia um ambiente ali em Sodoma e Gomorra de maldade, e era avolumado isso, tanto que chegou ao ponto de Deus dar um basta. Houve aí a gota d'água, como se diz, né? Houve aí um excedente desse limite da paciência de Deus, e Deus quis fazer juízo. E foi o que foi feito. E a palavra de Deus, eu quero ler ainda antes da gente terminar esse vídeo, um texto que está ali em 2 Pedro capítulo 2, para que a gente possa fechar esse vídeo. Então é importante que quando Jesus fala ali em Mateus capítulo 10 e no capítulo 11 sobre essa questão, ele está falando diretamente a respeito de arrependimento, que as pessoas não se arrependeram, as pessoas não dão ouvidos à palavra de Deus, as pessoas não têm, o entendimento, não querem saber do qual é o parâmetro de Deus para que ela possa compreender e pôr em prática, já que isso é o melhor realmente para a nossa vida. Aí as pessoas querem pagar para ver e querem continuar fazendo coisas que são contrárias a essa vontade de Deus já estabelecida e querem fazer a sua própria vontade, e aí a gente já sabe no que deu. E a gente tem exemplos não só de Sodoma e Gomorra, como em toda a história da humanidade, todos os lugares aonde se embrenharam por esse caminho no que deu. É por isso que nós hoje temos a responsabilidade, para não dizer obrigação, de andarmos vigilantes e avisados, porque nós fomos e somos avisados. Esse texto aqui também nos remete por uma responsabilidade. Se para a época de Jesus já estava falando, olha para Sodoma e Gomorra, não continue com essas práticas, se arrependam, deem ouvidos aos meus princípios, dê ouvidos ao evangelho restaurador e transformador de Jesus, para a remissão de pecados e para a vida eterna. Se não dá ouvidos a isso, já se sabe qual vai ser a consequência disso. Então nós também hoje somos muito mais avisados sobre isso. Se a cobrança havia na época de Jesus, muito mais hoje, que nós temos um retrospecto histórico
histórico muito maior de tudo isso. Então, fique ligeiro, fique atento, não se deixe enganar, não se faça de, que não está entendendo o que está acontecendo, é algo novo, deixa eu ver, deixa eu experimentar. Cuidado, você tem um parâmetro bíblico que não falha, que é perfeito, se encaixe a ele, procure entender, não é algo impositivo, mas é algo que precisa ser compreendido e colocado em prática na sua vida. Para a gente terminar, vamos lá para o texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 9, diz assim: também concedeu as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo. Ou seja, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra é exemplo para nós. Do que acontecerá aos ímpios. Versículo 7. Mas livrou Ló, homem justo que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Olha aí. 8. Pois, vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma, justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Versículo 10 aqui, tem um começo aqui importante, diz assim: especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, no caso aqui a autoridade de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz que o Deus desse século cegou os entendimentos. Vamos lá? 2 Coríntios capítulo 4, esse daqui eu me lembrei agora, me desculpe, vamos aqui para a gente fechar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós temos que tomar cuidado, precisamos olhar para o passado sim, nós temos exemplos bíblicos e exemplos históricos de quando o comportamento humano da sociedade não estava sujeito, não queria saber dos princípios de Deus, foi catastrófico. Nós temos vários exemplos. E aqui um marco histórico e bíblico, Sodoma e Gomorra. E Jesus chamou a atenção disso em Mateus 10 e no capítulo 11 também. Aqui no texto de Pedro, de uma nova menção e mais importante, dizendo que nós podemos sim vencer tudo isso, nós precisamos dominar tudo isso. É por isso que ali em Gálatas 5 fala sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Nós precisamos mortificar as obras da carne e precisamos produzir o fruto do Espírito Santo de Deus. E o domínio próprio é uma da parte do fruto do Espírito. Nós precisamos dominar essas coisas, para que essas coisas, esses desejos que não agradam a Deus venham nos dominar. Amém? Queridos, Deus abençoe. Um abraço grande, medite nisso. Cuidado, nós somos indesculpáveis diante do Senhor. Nós não temos o que justificar diante dele, diante dos erros, diante das coisas que não agradam a ele, que nós estejamos pensando e praticando. Nós temos sim que nos arrepender, pedir perdão, mudar com isso, mudar essa prática e viver a prática que Deus quer que nós vivamos, porque é melhor para nós. Deus vai continuar sendo Deus, nós fazendo ou fazendo ou não fazendo. Deus permanece Deus. O que está em jogo aí é a nossa vida, tanto nessa terra e principalmente a nossa vida eterna. Um grande abraço. Deus abençoe a todos.